Paz para todos. Estão prontos para adorar? Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Ele é fiel. Faithful through the ages. Adoramos o teu nome, Senhor. Deus de Abraão, Deus que faz cumprir o que promete a mim. E como já fez, prova outra vez e cumpre o que diz. Sem vem tempestade ao vento soprar, firme estarei. Que eu possa entender, sem me prometer, vai acontecer. Grande é tua fidelidade a mim. Grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Deus que era e é, tudo passará, mas permanecerás. Tem todo o poder para fazer acontecer aquilo que me diz. Se vem tempestade ao vento soprar, firme estarei. Eu possa entender, sem me prometer, vai acontecer. Grande é tua fidelidade a mim. Grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Grande é tua fidelidade, Senhor. Minha fé está em Cristo. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é minha fortaleza, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Grande é tua fidelidade a mim. Grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua
Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Grande é tua fidelidade a mim. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. 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 Grande. Oh, from the rising sun to the setting same, I will praise your name. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Grande é tua fidelidade a mim. Grande é tua fidelidade a mim. Desde o sol raiar ao anoitecer, eu te louvarei. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness to me. Bom dia e paz, meus amados, queridos do Senhor. Nós estamos então agora no último domingo do mês de novembro, não é? O penúltimo mês do ano. O ano praticamente já passou. E nós vamos então hoje, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus. Estamos online, porque o culto presencial ele retornará a partir do mês de dezembro. Vocês estarão recebendo todas as informações nas redes sociais da igreja, da BMC, e também pelo WhatsApp, conforme nós temos feito durante todo esse tempo. Amém? Vamos fazer uma oração suplicando ao Senhor que Ele abençoe a palavra que vamos ministrar nesta manhã e compartilhar com vocês. Gostaria de pedir a pastora Áurea para fazer essa oração. Louvamos o Teu nome, Senhor. Amém, porque Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Tu és o Senhor das nossas vidas. Amém, Senhor. Ó Deus, te damos graças porque podemos cultuar Teu nome. Sim, ó Pai. Podemos nos ajuntar aqui para ouvir a Tua voz. Sim, verdade, E ó nós Pai. te pedimos, Espírito Santo de Deus, nosso conselheiro por excelência, fale conosco. Deus. Nós precisamos da Tua fala, Amém, da Tua Senhor. direção, do Teu ensino, Senhor, do Teu Sim, ó conselho. Espírito Santo, move através da vida de Paulo. Amém, Ó Senhor. Deus, que ele seja canal limpo
para que o Senhor flua com liberdade. Amém, Senhor. Que a tua palavra caia no nosso coração como terra boa, amém, recebendo Senhor. A semente do Senhor. E que ela frutifique, gerando frutos de arrependimento, de transformação. Amém, Senhor. Ó Deus, nós esperamos em Ti. Nós dependemos do Senhor. Sim, por isso, fala conosco. Fala conosco que nós te ouvimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Hoje, meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês com o tema as estações na nossa vida. As fases na nossa vida, não é? E como nós temos tido fases diferentes, todos nós. Então nós vamos compartilhar sobre isso, não é? Ao mesmo tempo que tudo parece acontecer igual para todas as pessoas, em todos os lugares, em tempos e formas diferentes também, a vida para todos nós é sempre um mistério, um enigma. Não é? Nós nunca sabemos o que realmente vai acontecer daqui a um segundo, daqui a um minuto. Não é? Agora, nesse momento. Então a vida é um mistério, é um enigma. E nós temos fases diferentes, né? Nós estudamos, planejamos, desenhamos, combinamos, acertamos, marcamos e muitas vezes tudo sai diferente, termina diferente, né? Acontece diferente daquilo que nós planejamos ou esperávamos. Então as coisas às vezes não são totalmente iguais àquilo que nós estamos desejando e esperando, porque a vida é um enigma, a vida é um mistério, não é? Apesar de que nós temos os nossos planos, os nossos projetos e os nossos sonhos, não é? O fato é que todos nós passamos por estações, por fases, períodos, tempos, ciclos, acontecimentos durante toda a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra baseado a maior parte dos textos no livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi o segundo filho de Davi com Betseba. Depois que ele assumiu como esposa, então ele teve esse filho, que é o Salomão. E Salomão veio a ser o seu sucessor no reino de Israel. Ele foi ser também o rei de Israel, de todo Israel, no lugar de seu pai Davi, depois que Davi, seu pai, faleceu, não é? E Salomão, Deus disse para ele: você pode me pedir o que você quiser que eu te darei. Eu darei para você tudo o que você quiser. Pode me pedir. E Salomão disse assim para Deus: o que eu mais preciso é que o Senhor me dê sabedoria para lidar, para conduzir, para guiar o seu povo, porque esta é uma grande responsabilidade. Guiar um povo é uma responsabilidade. Guiar o povo de Deus, a responsabilidade é muito maior. E ele disse: é isso que eu quero do Senhor. E Deus se agradou disso. Deus se tocou com esse pedido de Salomão e Deus disse para ele: porque você me pediu isso, Salomão, além de eu te dar muitas riquezas como nenhum outro rei teve e terá depois de você, eu vou te dar porção dobrada de sabedoria. E Deus deu para Salomão porção dobrada de sabedoria. E então ele escreveu o livro de Provérbios. Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de princípios, não é? Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, nós vamos seguir os princípios. Não são promessas, são princípios, não é? E nós, então, quando lemos Provérbios, nós lemos os livros dos princípios para uma vida bem-sucedida. E porque ele era rei, ele podia ter muitas mulheres, ele amou muitas mulheres, e então ele escreveu o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que fala sobre o relacionamento entre o esposo e a esposa, que é, no fundo, uma grande analogia do amor de Cristo para com a igreja, da noiva do Cordeiro, o Cordeiro com a sua noiva, não é? Jesus e a igreja. Agora, Salomão, como todos nós, estamos sujeitos a errar, a pecar e às vezes até desviar. Salomão teve altos e baixos na sua vida, num período longo, principalmente depois que ele conheceu mulheres que não eram mulheres
que Deus queria que ele conhecesse. Então, aí ele escreveu o livro de Eclesiastes, porque aí a ficha caiu, não é? E aí nós aprendemos e nós percebemos que tudo é vaidade, tudo passa, não é? E se nós não estivermos caminhando de uma forma bem na presença de Deus, nós nos frustramos, nós nos entristecemos e às vezes até nos afastamos de Deus. Então ele escreveu o livro de Eclesiastes. Foi nesse período quando ele teve muitas experiências boas e ruins, experiências positivas e negativas. E esse livro de Eclesiastes ele ficou aqui para nós, para o nosso ensino e para falar conosco, nos mostrando que tudo é vaidade, tudo passa e que nós precisamos cuidar bem da nossa vida, olhar bem a nossa vida, porque Deus tem planos e propósitos para nós e nós precisamos seguir os planos e os propósitos de Deus, porque é o melhor para nós, não é? Então nós vamos ler hoje, agora começando a princípio, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1, do versículo de número 4 a 11. E desses versículos de 4 a 11, o versículo-chave que nós vamos repetir novamente, depois é o versículo de número 9. Eu gostaria de pedir à pastora Áurea que fizesse essa leitura para nós, Eclesiastes, capítulo de número 1, versículos de 4 a 11. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Então vocês viram que tudo vai acontecendo e repetindo a mesma coisa. Repetindo com todos nós, com a natureza, com o mundo, com tudo. Tudo vai acontecendo e repete de novo, e vem de novo, e tudo vai se repetindo na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Não é mesmo? E na verdade, ao mesmo tempo que tudo é uma repetição, é um enigma, é um mistério para nós. E eu disse que eu gostaria que relêssemos de novo o versículo de número 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Você já disse alguma vez, ou já ouviu alguém dizer, eu já vi esse filme, eu já vi esse filme. Pois é, quantas vezes nós já vimos o filme e ele se repetiu e se repete na nossa vida e na vida de tantas pessoas. Tudo se repete, apenas em tempos diferentes, com outra cara, com outra roupa, né? Muitas coisas nós passamos, vivemos, entendemos, mas muitas não conseguimos entender o que é, por que é, para quê. E talvez nós estejamos, ou você esteja passando por essa fase. Por que isso? Para que isso? Por que Deus está permitindo isso? Porque a vida é um mistério. Nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos em Deus e muitas vezes nós questionamos para nós mesmos, para outras pessoas, não é? E muitas vezes para líderes religiosos e para Deus. Por que isso? Para que isso? Por que isso está acontecendo, não é? Vamos ver Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade.
Se nós não sabíamos disso, nós precisamos estar cientes disso, de que nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos agora, da melhor maneira possível, porque acontecem dias de trevas, dias de lutas. E aqui nesse versículo especificamente ele fala assim, e não são poucos esses dias, são muitos. Então está escrito aqui, não é? Tudo acontece com todos nós, todos nós. Às vezes as pessoas chegam e falam, está acontecendo isso comigo, eu estou numa luta muito grande. E às vezes quem está ouvindo está passando pela mesma luta, ou talvez pior. Porque tudo isso acontece com todos nós. E isso acontece muitas vezes. E aqui, conforme diz esse versículo, fala, e os dias de trevas, os dias de lutas, os dias em que nós não conseguimos enxergar, entender o que é, são muitos, não são poucos. Está escrito isso aqui, não é? E olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de número 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Tá vendo? Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quando ele diz todos vão para o mesmo lugar, ele está falando no sentido de matéria, de corpo, de físico. Então ele diz todos vão para o mesmo lugar. O que sucede com os animais, sucede com os homens e vice-versa. Então todos nós fomos feitos do pó e ao pó retornaremos. Então isso é uma grande realidade. Um dia alguém virou para mim e falou assim, eu estou com câncer e eu vou morrer. E eu disse para essa pessoa, eu não estou com câncer e eu vou morrer também. E talvez eu morra primeiro do que você. Porque esse é o fim de todos os homens, de todos nós. Não é? Isso tem um grande mistério, um grande ensino, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas tudo o que sucede com os animais, sucede com os homens e com a natureza. Não é? Tudo tem um tempo, tudo nasce, cresce, desenvolve e morre e vai para o pó. Então, isso é a grande realidade. Todos os dias, na realidade, nascem pessoas e morrem pessoas. Neste exato momento, não sei quantas milhares de pessoas estão nascendo, mas também não sabemos quantas milhares de pessoas estão, ao mesmo tempo, morrendo. Porque todos nós nascemos e morremos. Todos nós enfrentaremos isso, não é? Na verdade, a cada dia nós nascemos para algo novo. Até as nossas células se renovam a cada dia, não é? Ela se renova. Cada dia nós nascemos para algo novo. Cada momento é um novo nascimento, é algo novo que está acontecendo. Assim como cada momento nós morremos para alguma coisa que vai ficando para trás. Então nós nascemos e morremos no sentido espiritual, emocional, intelectual e também físico, não é? Nós nascemos e morremos o tempo todo, todos os dias. Eu espero que vocês estejam entendendo. O que nos sustenta a cada dia, em cada fase da nossa vida, todo o tempo, crendo ou não, entendendo ou não, aceitando ou não, é o amor e a grande misericórdia de Deus. Ainda que nós não entendamos isso, não é? Vamos ver Lamentações de Jeremias. Olha, Jeremias foi o profeta que profetizou no período pior da história de Israel. Ele profetizava e o povo não deu ouvido, e aí ele escreveu o livro de Lamentações, porque foi um tempo difícil, muito difícil. E aí ele fala sobre as misericórdias do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que quando você acordar pela manhã, agradeça a Deus, porque naquele momento está se renovando a misericórdia e o amor dele pela nossa vida, por cada um de nós, não é?
tudo sucede com todas as pessoas, com quem crê e com quem não crê. Todas as coisas acontecem ao mesmo tempo com todo mundo, não é? E nós estamos aqui, e se estourar uma guerra, nós estamos aqui no meio de todo mundo, não é? Todos estão vivendo o que tudo está passando no mundo inteiro. A diferença é como nós passamos, se temos Deus ou não. Olha que coisa interessante, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos 24 e 25, e depois o 26 e 27, fala de dois tipos de pessoas, do que é prudente e do que é insensato, porque a mesma coisa sucede com os dois, com o prudente e com o insensato. Mas, olha o que acontece. Vamos ver Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, essa casa é do homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre essa casa veio também a tempestade, veio a inundação, veio aquele vendaval que tentou destruí-la, mas não destruiu porque ela estava firmada na rocha. Mas veio sobre essa casa. Por que Deus está permitindo esse vendaval? Deixa ele vir. Se você é servo de Deus e está firmado na rocha, ele vai passar e você vai ser vencedor. Agora, olha o que acontece nos versículos 26 e 27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vocês estão entendendo? O que sucedeu ao insensato, sucedeu também com o prudente. Só que o resultado é diferente por causa do estado de espírito e da forma como cada um conduz a sua vida. Então, os resultados da nossa vida vão depender de como é que nós estamos diante de Deus. Se nós estamos crendo, confiando nele, se nós estamos nele, ou se nós não cremos e não confiamos. Então nós vamos atrair para nós o resultado daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós estamos plantando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ou seja, a tempestade, o vendaval, vem para todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque vem. Porque vem. Isso acontece com todas as pessoas, não é? Vamos ver algo aqui no Evangelho de Mateus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. No capítulo de número 5, do versículo 43 a 44. Depois nós vamos ler o 45, porque são pausas, né? Do 46 a 47, depois do 48. Preste atenção nisso aqui, porque nós precisamos separar isso para entender. Mateus 5, de 43 e 44. Como que nós estamos administrando a nossa vida em todos os seus aspectos? Presta atenção nisso aqui. Mateus 5, 43 e 44. Ouvistes o que foi dito. Olha. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus. Olha, ele faz nascer o seu sol sobre quem? Sobre os maus e sobre os bons. Sobre todo mundo. E aqui há uma analogia. Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. O sol da justiça é Jesus. Ele veio para todos. A oportunidade é para todos. E só vai aproveitar quem quiser, quem crê, quem aceitar. Mas então, se você tem um inimigo, ore por ele, porque Deus pode alcançar a vida dele. Vocês estão entendendo, meus amados? Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões. Um creu,
o outro não creu. Então, quem crê vai receber os benefícios de Deus. Quem não crê vai ficar sem os benefícios de Deus. Então, ele fala que o sol vai nascer sobre o justo e sobre o injusto, sobre o bom e sobre o mal, sobre todos. Ninguém pode reclamar depois. Vamos ver, então, os versículos de número 46, 47 e depois o 48. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Vocês estão entendendo, queridos? Será que nós procedemos só de acordo com a situação e conforme o mundo aí fora faz? Ou nós fazemos de forma diferente? Não é? Então todos nós passamos por fases boas e por fases ruins. Existem pessoas, conhecidos meus, que me maltrataram muito, 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 muito. E depois que Deus entrou na minha vida, eu pude ajudá-los muito, muito, muito. E pude ser bênçãos na vida deles. Então, o mal vem para todo mundo. A luta vem para todo mundo. E nós precisamos entender isso para que nós possamos viver uma vida diferente. E uma vida que vai fazer a diferença em todos os lugares, né? Como temos vivido as fases da nossa vida? Como temos reagido, comportado nas diferentes fases da nossa vida? Principalmente em tempos difíceis. Como é que nós temos reagido? Como é que nós temos respondido a isso? Como é que nós temos correspondido e comportado diante das fases difíceis, dos momentos difíceis que nós passamos, não é? Nas fases difíceis, nós temos lembrado e crido e acreditado, confiado e temos lembrado da soberania de Deus? Nós temos esperado na soberania de Deus? Será que conseguimos entender e aceitar que muitas situações são respostas às nossas escolhas, às nossas decisões e às nossas preferências? Que outras coisas são dificuldades e lutas naturais da vida, que todo mundo passa? Todo mundo passa, todo mundo tem que lutar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que buscar, Então todo mundo passa. O que crê e o que não crê, o justo e o injusto, todos nós passamos por isso, né? Outras situações nós não sabemos por quê. E talvez nunca saberemos. Como foi com Jó. Jó passou por tanta luta e Deus nunca explicou para ele nada. Nada. Mas ele passou e venceu. E nós também podemos passar e vencer. Por quê? Porque nós cremos, ou pelo menos nós dizemos que cremos, não é mesmo? Vamos ver Eclesiastes capítulo 3, versículos de número 1 e 2. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Tudo tem um propósito, todo tempo, tudo o que acontece tem um tempo, um propósito diante de Deus. Eu me lembro, já falei isso várias vezes, que minha mãe, quando estava nos últimos dias morrendo de câncer, com muita dificuldade, a gente olhava para ela e ela, com um sorriso, ela olhava para nós e com muita dificuldade ela dizia: tudo passa. Passou. E ela já está na presença do Rei. Livre de tudo. Tudo passa. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então espere, porque o tempo... está demorando, porque o tempo ainda não terminou. Mas tudo passa. Há um propósito para todo tempo debaixo do sol. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, de partir. Então há tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Vocês estão entendendo, amados? Não é? As pessoas que já foram, elas cumpriram o tempo dela. Já passaram, já passou o seu tempo. Então nós precisamos, quando nós entendemos isso, quando nós colocamos isso na nossa mente, nós vivemos 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor, com menos sofrimento e menos angústia na nossa vida, não é? Então há tempo para tudo. Tudo tem um tempo determinado, um propósito diante de Deus. Diante dessa realidade, a pergunta é: como temos agido, reagido, comportado em cada fase da nossa vida?
Como? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso aqui. Sabe quando é que realmente nós somos provados? Sabe quando é que realmente nós somos provados? Eu quero dizer para você aqui que existe diferença em duas coisas. Lutas, que são dificuldades, são diferentes de provas, que são testes. Lutas são dificuldades. E as lutas que são dificuldades, elas são diferentes de provas, de testes. Sabe quando é que nós realmente somos provados, não é? Eu quero falar, as lutas que são dificuldades, elas revelam a nossa fé e a nossa resistência. É diante das lutas e das dificuldades que a nossa fé e a nossa resistência é revelada. Você está entendendo isso? E é diante das provas e dos testes que é revelado o nosso caráter, a nossa fidelidade, quem realmente somos, se cremos de verdade ou não em Deus. Vocês estão entendendo? Então as lutas, elas revelam a nossa fé e a nossa resistência. E as provas revelam o nosso caráter e o nosso estado espiritual. Vocês estão entendendo? Agora, sabe quando é que realmente acontece conosco que nós somos testados, observados, analisados, colocados em prova? Sabe quando, meus irmãos? Às vezes, quando vocês estamos passando por uma luta, eu estou passando por uma grande prova. Não. Não. Ali é uma dificuldade e vai testar a sua fé, a sua confiança. Mas sabe quando é que realmente nós somos testados, analisados, nós somos provados? Sabe quando? Quando tudo está bem, sob controle, quando temos suprimento de tudo. Aí que nós vamos provar a nossa fé. Eu vou mostrar quando. Como? Sabe quando é que nós realmente somos testados? É quando nós não temos necessidade de nada e nós estamos tranquilos. É quando temos um fundo de reserva e não precisamos nos preocupar com nada. Preste atenção nisso aqui. Nós somos provados quando temos facilidade e liberdade para viajar para onde queremos, sair para onde desejamos. Aí é que nós somos provados. Eu vou falar por quê. É quando temos um bom trabalho, certo, fixo, um bom salário, não dependemos de ninguém e nem precisamos de ninguém. Nós estamos sendo provados. Nós estamos sendo analisados. Nós estamos sendo colocados à prova. Vocês vão entender por quê, não é? É quando não devemos nada a ninguém, nem obrigação, muito menos explicação. E muitas vezes nós dizemos, eu sou o dono do meu nariz, eu posso fazer o que eu quiser. É aí que nós somos provados. É aí que nós somos analisados. É aí que nós somos testados. É quando o verão chega e nós podemos ficar mais ausentes do que presentes. Vocês estão entendendo, meus queridos? É quando temos determinados compromissos e nós dizemos, não, isso não é para mim, isso é para o fulano, não é? O fulano é que cuida disso, ele vai cuidar disso aí. Sou eu não. Vocês estão entendendo, meus amados? Não é minha obrigação, então eu não tenho compromisso com isso, não é? É quando temos determinados compromissos, quando não temos determinados compromissos, e aí é que estamos sendo testados, observados, analisados, colocados em prova, testados e medidos. É aí que nós tomamos bomba, fracassamos e falhamos. E nem sabemos que estamos sendo testados, analisados, provados e observados. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Fala o quê?
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão vendo tudo. Os olhos do Senhor eles estão olhando e observando tudo, os maus e os bons. Ele está vendo tudo, tudo que está acontecendo. Existe uma frase que fala assim, o dinheiro, preste atenção nisso aqui, o dinheiro não muda ninguém, não muda, só aumenta o que a pessoa é. Se ela é uma pessoa humilde, quanto mais dinheiro tem, mais humilde ela ficará. Mas se ela é uma pessoa de um caráter difícil e orgulhosa, ninguém suporta mais essa pessoa. Ninguém tolera. Porque ela fica insuportável. Ela aflora tudo que ela é realmente, porque agora ela tem dinheiro. Ela tem condição. Então o dinheiro não muda ninguém. Só aumenta o que nós somos. Então, quando as coisas acontecem, vai fazer fluir de nós o que realmente está dentro de nós. Se quando tudo está bem, temos um certo conforto e tranquilidade, nós não conseguimos seguir a Deus como deveríamos seguir. Muito menos se enfrentamos luta, algum tipo de dificuldade de luta, porque o nosso caráter espiritual pode estar totalmente defasado. É na hora da luta que nós provamos se acreditamos ou não. É na hora da prova. Vocês estão entendendo? Quem não é fiel quando tem muito, não será quando tiver pouco, quando tiver menos. E muitas vezes diz, eu não tenho, eu não posso. Olha a minha situação. Vocês estão entendendo? É quando tudo está muito bem que nós somos provados e mostramos quem realmente nós somos. Eclesiastes capítulo 12, versículos de 1 a 7. Olha o que é que Salomão fala. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do resplendor da tua vida e se tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, a todas as harmoniosas filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, eu não tenho mais prazer de viver. Eu conheci e conheço tantas pessoas que desde a minha mocidade, quando eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor para servi-lo, muitos não quiseram. E muitos envelheceram e adoeceram. E quando fui visitá-los, eles falaram, ore por mim. Porque se Deus me tirar disso aqui, eu vou servi-lo. Só que o tempo passou. O tempo de ter servido a Deus passou.
e o tempo de ir para o pó já estava muito próximo. Muitos, quando acordaram, acordaram tarde demais. Então, antes que os maus dias cheguem, coloque a sua vida nas mãos de Deus, porque tudo é vaidade. Tudo passa, meus irmãos. Tudo acaba e nós não percebemos, não é mesmo? Que o tempo chegou, e quando chega, chegou. Então nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Quando nós abraçamos Deus e nos colocamos nos seus braços, aí então nós abraçamos a fé, a coragem, a força, o vigor, a confiança, a esperança, a vitória e o bem. Mas quando nós abraçamos a dificuldade, o problema, a situação ou fase difícil, ao invés de abraçarmos a Deus, aí então, sabe o que nós abraçamos? Nós abraçamos amargura, nós abraçamos revolta, queixumes, murmuração, incredulidade, tristeza, o mal, e aí começamos a blasfemar, a murmurar. Há uma diferença sobre o que é que nós estamos abraçando na nossa vida. No momento da luta, abraçamos Deus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas se eu me apartar de Deus e abraçar a angústia, eu estou abraçando a desgraça para a minha vida, não é? Nós somos conduzidos, somos levados, né, para aquilo que o nosso estado de espírito se encontra. O nosso estado de espírito vai nos conduzir para algum lugar, bom ou mau. Para onde o nosso estado de espírito tem nos conduzido durante todas as fases da nossa vida? João, capítulo 16, versículos 32 a 33, olha o que Jesus fala. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Olha, Jesus está falando com seus discípulos. Ele ia daí a pouco ser preso, para depois ser crucificado e morto, não é? Então ele fala, está chegando o momento em que vocês vão se dispersar. Eu estou avisando para vocês que isso vai acontecer. Vai chegar um momento em que vocês vão estar dispersos, cada um para um lado, e eu vou ficar sozinho. Ele diz, agora, olha como que ele complementa esse versículo. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele falou, essas coisas eu tenho falado com vocês para que em mim, nele, tenhais paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Deus está falando para mim, para nós hoje, para todos nós hoje, para você. Ele está dizendo, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. A nossa paz está nele, que é o príncipe da paz, porque todos nós passaremos por aflições no mundo, mas a receita dele para nós, a orientação é, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso estado de espírito nos conduzirá diante das fases da nossa vida, não é? Conforme estamos e somos. A atmosfera, o ambiente que criamos em cada fase da nossa vida revela o nosso estado de espírito, de fé e de comunhão com Deus. Eu quero dar aqui dois exemplos, um é de Jó e o outro do apóstolo Paulo. Jó, capítulo 1, Jó passou por tanta luta, por tanta dificuldade. Olha no capítulo 1, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vocês estão entendendo a diferença, meus irmãos? Quando tudo aconteceu,
ele adorou. E ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E não atribuiu a Deus culpa alguma de nada. Como muitos, quando nem começa, quando vem a ameaça, ao invés de adorar, ele começa a blasfemar, a murmurar, a brigar, a reclamar, a queixar. Porque a nossa reação é de acordo com o nosso estado interior de espírito e a nossa confiança ou não em Deus. Olha os versículos, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, Olha, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. não pecou. Quando ele fala temos recebido bem e não receberíamos o mal, a tradução exata é, se ele sempre nos permitiu ter o bem e o melhor, ele não permitiria que nós passaríamos também por lutas e por dificuldades? Conforme Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ele não pecou. E ele disse para sua mulher, você está falando como louca. Como louca, que isso? Ele não pecou. Olha que guerra, que luta. Vamos ver ainda no capítulo 42, lá no final, não é? Quando tudo houve o desfecho de tudo. Olha o que Jó fala no capítulo 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ah, Senhor, eu pensei que eu te conhecia, mas foi agora através dessa luta, através dessa grande dificuldade e provação, que eu de verdade te conheci. Eu falei muitas vezes de coisas que nem eu mesmo entendia, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Eu me rendo diante do Senhor. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Eu quero ver agora um outro exemplo do apóstolo Paulo, que era um homem tão culto, um homem tão posicionado, extremamente bem posicionado em todo Israel, e por causa do evangelho, por causa da sua vida nas mãos do Senhor, ele foi parar numa prisão. Ele foi açoitado. E é de dentro da prisão que ele escreve isso. É de dentro da prisão. Não foi livre, na rua, não. Foi de dentro de uma prisão que ele escreve isso. Filipenses, capítulo 4, versículos 1, 4 e de 10 a 13. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Olha, vocês são minha alegria, meus amados. Permaneceis. Ele estava escrevendo de dentro de uma prisão, meus irmãos. Ele estava falando, eu estou aqui morrendo, eu estou aqui, será que vocês estão sentindo? Será que vocês estão... Não. Ah, minha alegria, meus amados, fiquem firmes. Olha, está escrevendo da prisão, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Já pensou? Se fôssemos nós, chore comigo, eu estou aqui lamentando, eu estou aqui, não sei como que eu vou aguentar. Não, ele falou, leia de novo isso aí. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, irmãos. Alegrai-vos, alegrai-vos. Tira essa cara de caju amassado aí, de sei lá o que tem mais coisa mais ridícula. Sabe, tem pessoas que quando chega, crente, quando chega, a fisionomia dele é tão feia que sai secando até as plantas da casa. Não, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a nossa alegria. Vamos ver dos versículos 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque
Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque aprendi a viver contente em quê? Toda e qualquer situação. Diga assim para Deus: Senhor, Senhor, me ajude para que eu possa aprender a viver contente, em toda e qualquer situação. Se você está emburrado aí, se você está emburrado, porque sempre tem um emburrado, né? Muda a sua atitude, porque senão você vai viver no azedume a vida inteira. Então leia de novo, por favor. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí que ele fala. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Na luta ou na vitória. Na abundância ou na escassez. Na exaltação ou na humilhação. Vocês estão entendendo, amados? Não é? Como temos nos comportado e vivido nas diferentes fases da nossa vida. Quando tudo está indo bem ou quando tudo parece não estar indo bem? Como? Será que ainda não entendemos, nem percebemos, nem discernimos que toda essa situação de coronavírus, de Covid, de pandemia, por pior que tenha parecido ser, não tem sido uma forma que Deus tem permitido para voltarmos os nossos olhos, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo para Ele? Será que vocês não entenderam? Será que nós não entendemos isso ainda? Só reclamamos, queremos bater perna. É só por isso? Será que nós não entendemos ainda que é para avivar e renovar a nossa fé, a nossa confiança nele e não nos apostatarmos da fé e dele? Será que tudo isso que tem acontecido não é para ficarmos mais em nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, porque nós estávamos acostumados a viver longe? Tão acostumado a viver distante que quando teve que ficar dentro da mesma casa é uma confusão? Deus está fazendo que nós estejamos juntos, porque Ele quer mudar a nossa vida, a vida de cada um de nós, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos, com os parentes, com todo mundo e com Ele principalmente. Será que não é para entender que não precisamos de ter tantas coisas e fazer tantas coisas que antes tínhamos, fazíamos e hoje não tem como, nem como usar e para onde ir? As joias tudo guardadas, os vestidos de festa tudo guardado, os sapatos, meu Pai, os ternos, nós não precisamos de nada disso, não, nós precisamos dele, porque ele é a nossa porção e a nossa herança. Será que não é para enxergarmos a nossa total dependência e limitação em tudo? Será que tudo isso tem acontecido? Será que não é para enxergarmos a nossa fragilidade diante de algo tão minúsculo que não conseguimos enxergar a olho nu, mas que pode nos matar, nos eliminar, nos prejudicar, nos limitar em todas as áreas? Será, meus irmãos, que nós não entendemos isso ainda? Será que não é para mostrar que todos nós estamos sujeitos às mesmas lutas, independentemente do nosso status, seja ele lá qual for? Será que nós não entendemos isso ainda? Será que não é para nos mostrar que só existe uma verdadeira esperança para nós? O El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, o Elohim, que é o Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo, o Emanuel, que é o Deus conosco.
e saber o quanto que é importante e maravilhoso um culto presencial. Vocês estão entendendo, meus amados? E às vezes, quando temos no verão, some todo mundo. Não aparece. E quando não é verão, é por causa do inverno, é por causa da chuva, é por causa do sei o quê. E agora todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa. Se o governo disser para ficar trancado, vamos ficar. Porque nós não estamos trancados. Em Cristo Jesus nós somos livres, como o apóstolo Paulo escreveu de dentro da prisão. Não é? Nós vamos colocar nossas vidas diante de Deus agora. Eu gostaria que a pastora Áurea lesse Eclesiastes capítulo 11, versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vamos estar vivendo da melhor maneira possível, mas sabendo que existem dias de lutas, de trevas, e são muitos. E que tudo é vaidade. E agora, para encerrar, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Olha, de tudo que temos ouvido, a conclusão é o quê? Teme a Deus. Teme a Deus. E guarda os seus E mandamentos. guarda os seus mandamentos, porque isso é o quê? Dever de todo É o homem. dever meu, seu, de todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude, nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida e nos dê discernimento e entendimento para vivermos melhor, mesmo trancados dentro de casa, em pandemia, com vírus correndo tudo quanto é lado. A nossa porção é o Senhor. Amém. Ele é a nossa herança. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e amados, mais uma vez queremos louvar e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação com os seus dízimos e as suas ofertas, que tem feito toda a diferença na história da BMC e de todos nós. Que Deus possa te abençoar ricamente, suprir cada uma das suas necessidades, porque o dízimo é a prova da nossa fidelidade a Deus e as ofertas, elas são provas da nossa generosidade, do nosso coração generoso para poder estar sempre contribuindo e abençoando, como vocês contribuíram para o roof da BMC, que nós pudemos trocar todinho e foi uma grande bênção. Está na fase final agora, terminando tudo. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Nós tivemos um período difícil agora, quando vários irmãos foram cometidos pelo Covid, não é? Pelo coronavírus, mas graças a Deus todos venceram. Amém. Todos estão bem, não é? Crianças e adultos foram acometidos. Muitos foram por causa do flu somente, não por causa do Covid, mas Deus tem abençoado a todos nós. E em nome de Jesus Cristo, essa é mais uma fase que estamos passando e que teremos vitória para a glória do Pai, amém, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós, nos guardar, nos proteger. Nós estaremos retornando para o culto presencial e nas redes sociais estarão sendo colocados quais são os requisitos para que possamos estar nos cultos presenciais. Então você estará recebendo todo o requisito, tá bom, meus queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, então, com a bênção apostólica. Senhor, te agradecemos, te louvamos por mais esse domingo, este último domingo do mês de novembro do ano de 2021. Ó Deus, leva-nos debaixo da tua proteção, dá-nos a tua bênção e a tua vitória para a glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa-nos durante essa semana em todas as áreas, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora
e para sempre. Amém. Amém.